Tá, pode falar. Visão negativa de si mesmo. É uma cobrança excessiva com ela mesma. Ok. Visão negativa do ambiente. As pessoas cobram demais e é explorado por todos. Uhum. Ok. Visão negativa para o futuro. Nada vai dar certo. Exatamente. Isso aí. Ok, obrigada. Tá? Vamos lá. Você manda isso no grupo lá, Patrícia. Bom. Ops. Espera aí. Calma, gente. Denise e Daniel entraram? Eu estou aqui. Ah, então o Daniel ainda não conseguiu. Daniel está naquele bar dele lá, isso sim. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, né, essas crenças centrais, né, incorporadas aos esquemas, que esquemas são esses, né, aqueles que eu dei o exemplo na aula passada, que eu falei para vocês, né, que são desenvolvidos na primeira infância, através, então, de necessidades básicas que não são supridas, ok? Não se preocupem com essa definição, porque a gente vai ter essa matéria, tá? Ainda, a gente vai finalizar com a teoria dos esquemas. Então, incluem as regras básicas para a seleção e codificação da informação no ambiente. Então, é a partir desse núcleo, é a partir dessas regras básicas, tá? Que têm que ser cumpridas, gente. Elas têm que ser cumpridas, e é importante que vocês entendam isso, porque, assim, uma coisa que eu sempre já venho falando para vocês, né? A gente entende como, poxa vida, mas é uma regra que faz mal para a pessoa, por que ela tem que cumprir? Porque se ela não cumprir, ela, como ela já desenvolveu aquele esquema, é a estratégia que ela tem para lidar com as questões da vida dela, tá? Então, não adianta você, assim, questionar essa pessoa no sentido de, mas se você está vendo que isso está te dando prejuízos, por que você está mantendo esse comportamento? Essa pergunta não tem sentido, não faz sentido para a pessoa, tá? Porque a estratégia que ela tem, o sofrimento dela, né? De quando esse esquema, de quando essa crença surgiu, né? E aí foi reforçada a partir do tempo, né? Cada vez que ela repetia essa experiência tão desagradável, é a única estratégia que ela conhece, tá? Então é aí que a nossa intervenção vai atuar, né? Para que ela entenda, e por isso que eu sempre falo para vocês, que a gente trabalha com ampliando, né, as estratégias para que essa pessoa tenha outras reações, para que ela possa perceber que ela pode, né, lançar mão de outras estratégias que não essas que fazem tão mal para ela, tá? Então, essas construções organizacionais, elas são desenvolvidas através das experiências da infância e influências posteriores. Então, né, eu acho que aquela historinha que eu conto para vocês sempre da criança, né, do nenenzinho, né, 2 anos e meio, é um neném, né, que vai para a escolinha, esperando a babá, e que a mãe vá, que a mãe é que vai buscar, ela é muito significativa, pelo menos assim foi a forma como eu compreendi essa teoria, principalmente porque, assim, a gente associa, né, a visão da mãe a uma visão de que, nossa, a criança vai ficar super feliz, a minha mãe nunca me busca na escola e, de repente, ela veio me ver, né? Então, olha como é uma distorção. Mas eu me sinto segura, porque é a minha babá que sempre vem me buscar, e não a minha mãe, né?
É o tipo da coisa, aquela pessoa que, assim, uma vez eu atendi uma pessoa que o marido dela, foi bem isso também logo quando eu cheguei aqui, vocês lembram quando teve aquela falência geral aqui das fundições, né, que muitas fundições faliram. E aí, a cada vez que ela pegava no telefone, era alguém cobrando. Então, ela entrava em pânico com aquele telefone, né. E aí, assim, na época, né, isso tem já, sei lá, 12 anos, 14, já tem 14 anos, eu acho. Eh, a gente não tinha, né, tipo, identificador de chamada, ou pelo menos ela não tinha isso que eu me lembre, né. O telefone tinha que estar lá, né, e aí ela ficava em casa sozinha, ela entrava em pânico, porque ela ficava esperando aquele telefone tocar, né, que foi bem no momento, assim, né, que ele realmente abriu falência, e aí tinha que entrar em contato com o advogado, o banco, enfim. Então, assim, ela tinha experiências anteriores, né, e ela começou a usar essas experiências anteriores, que eram esses esquemas, né, que na maioria das vezes a gente pode chamar de fuga mesmo, que é uma fuga dessa sensação absurdamente desagradável, né, que você não quer que se repita, tá? As distorções cognitivas, então, elas resultam em comportamentos desajustados e que causam sofrimento psíquico, que foi o que eu acabei de falar, tá? Então, foi só isso que eu aprendi, né? Então, ao invés de buscar um relacionamento saudável para mim, eu vou buscar um relacionamento que seja ruim mesmo, que me prejudique, que me traga, que não, a pessoa não tenha muito interesse em mim ou na minha vida, que não cuide de mim tanto quanto eu gostaria, enfim. Porque é assim que ela acha que ela deve ser tratada. Olha lá a tríade cognitiva interferindo de novo, né, junto a essas crenças que são regras, tá? Então eu vou pegar aquela visão, né, ruim de mim mesma, do mundo, né, e do meu futuro, de que tudo de ruim vai acontecer comigo. Tenho esse esquema, né, ou essa regra na minha vida de fuga daquele sofrimento maior, né, que é uma sensação, ele não é um fato, tá? Ele não é uma situação. E aí eu vou começar a evitar. Então, como que eu sou capaz de me relacionar com uma pessoa que me trate bem, se eu fui maltratada a minha vida inteira? Só que eu não me dou conta de que eu, de certa forma, alimento e busco essas relações que são, muitas vezes de agressão, de humilhação, né, que são ruins para mim, né, que me trazem muitos prejuízos. Porém, é aquilo que eu conheço, tá? A gente vê muito isso, eh, e vocês já devem ter escutado isso, né, que existem, muitos abusadores que, quando a gente vai investigar, foram abusados, tá? Então é como uma forma de é isso que eu conheço como uma relação. Não sei, né, se o meu não serviu para aquela pessoa, então o não significa nada para mim, tá? Tá bem, gente? Tudo bem aí? Nesse sentido aí do abusador ter sido abusada, a pessoa meio que ela repete aquele ciclo, né? Tudo que aconteceu com ela, às vezes assim, não em caso tão extremo, né, como o abuso, mas em relacionamento, tipo, como é que fala? O pai era muito ciumento, aí ela busca pessoas que é ciumenta inconscientemente para se relacionar. Exatamente, exatamente. Pessoas que, tipo, ele não dava liberdade nenhuma para ela, ela casa com um cara que não deixa, que escolhe as roupas que ela vai usar, né? Esses dias me contaram que a minha dentista separou. Aí eu vou contar para vocês como que me contaram isso.
falaram assim, nossa, fulana separou, você ficou sabendo? Eu falei assim, ué, não, né, eu não fui lá, né. Fala, Raquel. Você tá sem som. Denise, Oi. pode concluir sua história, depois eu falo, é só uma contribuição para a aula. Tá. Então, aí o que aconteceu? Olha como é que a pessoa me contou isso, né? Pois é, ela separou, né? Né? Aí ela falou assim, e o cara, você não sabe, porque ela saiu da mansão que ela morava, foi para um apartamentinho de 2 quartos e não sei o quê, e aí ela perguntou assim, nossa, mas você abriu mão de tudo isso? Ela virou para mim e falou assim, nada disso vale a minha liberdade. Eu falei assim, pois é, né? Então, o que é mais interessante? Você morar numa mansão com uma pessoa que, de repente, você não sabe que tipo de relacionamento que eles tinham, ou ela morar num apartamento menor, ela tem a profissão dela, ela é muito boa no que ela faz, né? Talvez tenha que reduzir alguns gastos, sim, mas em qualidade de vida, quanto é que ela vai ganhar com isso? Né? E ela é super bonita, super nova, super, né? Não que, né, amor não tem idade, mas enfim, por que não, né? Por que não investir nela mesma? Mas é bem o que as pessoas pensam, né? Que é bem essa coisa de tipo insistir naquilo que, tipo, não, eu vou ficar nesse casamento porque é só isso que tem para mim, né? Esquema desadaptativo, tá? Por favor, Raquel, fala para mim. Eu queria citar o caso Mary Bell. Você conhece, Denise? Fala para mim, Daquela criança que mata outras crianças. Tem um livro a respeito dela, Por que as crianças matam? Esse livro eu já ouvi falar, mas eu não li. Então, o caso Mary Bell é uma criança que nasce de uma relação indesejada, né? E a mãe tenta doar ela de várias formas, não consegue. Tinha uma tia que queria, e para essa tia a mãe não quis dar, porque a mãe nutria por essa filha um sentimento de vingança, de revolta por aquilo que ela representava para a mãe. E aí essa criança sofre uma série de abusos, de várias formas de abuso, não só sexual. E aí, quando essa criança está, me parece que com 9 anos, ela tinha uma percepção do mundo totalmente sem equivalência. E aí, ela, para agradar uma figura que ela tinha como pai, porque, na verdade, o pai biológico não se é conhecido, essa criança mata algumas pessoas, algumas crianças que eram colegas. E ela era tão sem noção da morte que um dos coleguinhas que ela matou, 2 dias depois, ela foi lá na casa dele para brincar com ele. Então, assim, eu tô ilustrando para falar da questão da percepção alterada, né? Que é o que Distorcida, né? É exatamente isso. Totalmente bem, distorcida. É isso. É isso. quer dizer, ela contextualizou uma visão de mundo equivocada, desvalida, mas era como ela percebia. Ela teve essa noção de morte dessa forma porque, em um momento da vida dela, um cachorro dela morreu. E aí, o padrasto dela, no dia seguinte, arrumou era um pastor alemão, procurou um pastor alemão semelhante ao dela, colocou o mesmo nome que o dela e apresentou como sendo um cachorro. E aí, para ela, o que ficou interiorizada foi que a morte seria um sono prolongado, vamos dizer assim, né? Porque ela Perfeito. quis acreditar nisso também. Ela não Sim.
ela não tinha capacidade cognitiva de fazer uma crítica lógica. Porque, Exatamente, isso mesmo. sim, então, assim, eu estou trazendo essa contribuição que eu achei pertinente. O livro se chama Mary Bell? É o caso Mary Bell, Por que as crianças matam? Você viu aonde, Raquel? Aonde que eu vi o quê? Você fala o caso ou o livro? Sim. O livro tem na Amazon. O livro tem na Amazon. Se alguém, Patrícia, for compra para mim que eu te dou dinheiro. @Rúbia, manda o PDF do livro, ela é ótima. Pode mandar! Morro de um jeito de baixar. Eba, tanana. Gente, eu esqueço que eu estou filmando isso, Jesus amado. Bom. Também, Rúbia, desculpa. Eu nunca. Eu ia falar aqui, onde está a ética? Eu nem conheço essas pessoas, Rubio. Meu nome não é Bia, eu não estou nessa aula, eu vou sair agora mesmo. Vocês nunca ouviram isso. Essa aula... Não uso o livro PDF. Quer deixar Teve registrado. problema na gravação. Teve problema, apaga. Aham. Tá ouvindo o barulho, gente? É a gravação, viu? Realmente, tá chiando. Essa gravação que vai dar erro e não vai pro ar, não. Não, gente. Ela não vai dirigir pro YouTube. Mas, gente, só falta agora, estou querendo, como é que fala? Mais imposto para livro? Tá doido, ainda mais eu que sou viciada. Sobre os livros não físicos vão ter imposto. Não, gente. Fala isso para mim, não. Bom, então, gente, e essas distorções, assim, como que elas chegam para a gente, né? Então, como a Raquel está falando, ela conta isso, em que eu não conheço, né? Eu já ouvi, mas eu não conheço o livro, quero muito ler. Mas vamos pensar assim, em que momento, ou se essa criança, de repente, toma consciência disso tudo, né? De que o mundo não é assim, de que quando a pessoa morre ou o cachorro morre, ele não vai voltar, né? Por que a gente não tem certezas, né? E a gente não tem respostas sobre o amanhã, a gente não pode prever o amanhã. Então, como é que você tem uma visão tão negativa, né? E tão sem raciocínio, né? Tão ilógica de algo que é absolutamente incerto. Uma coisa que a gente tem reparado muito, né? E tem sido interessante dar orientação de estágio antes da aula de vocês, porque mesmo não sendo uma orientação de um estágio específico, né? Não é um estágio em TCC, é um acolhimento. Eu consigo, né, trazer para a TCC os exemplos, né, que eles estão dando. Então, pessoas que assim realmente não aprenderam o que é o afeto, né? E que, de repente, elas se dão conta de uma necessidade de afeto e de retribuir esse afeto, né? E aí entra aquela coisa da culpa, né? Assim, não, eu sempre estrago tudo, e que ela não compreende que ela, como essa criança que mata, ela não é culpada, ela é responsável por isso, né? Só que sem a compreensão do efeito final disso tudo, né? Então, a gente utiliza essas estratégias, elas de fato nos trazem muito sofrimento psíquico, mas a gente não tem noção do que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Então, em determinado momento da vida, você pode chegar a essa conclusão e falar assim, putz, mas eu estou me boicotando, eu estou fazendo coisas que não
tipo, eu já conquistei tantas coisas, eu não consigo valorizar. Então, em que momento que elas se dão conta, né? Muitas vezes, quando existe um episódio que ainda é maior, né? No grupo da Sofrimento. sala, Como é que é? Desculpa. o PDF. Então, assim. Não sobe essa aula para o YouTube. Eu até perdi aqui. Esqueci o que eu ia falar. Me perdi. Manda para mim que eu corto. Mando. Então, é dessa questão assim, da pessoa... lembrei. De ter um sofrimento que consegue ainda ser maior, de acordo com essa percepção, esse desajuste que ela tem, do que aquela sensação que ela teve lá quando surgem, então, esses esquemas, quando surgem esses esquemas e essas regras, tá? Então, quando ela já vê que a vida dela está realmente totalmente fora de controle, ou que ela tem alguém, às vezes, muito importante para ela, consegue mostrar de alguma maneira de que ela pode fazer diferente, tipo, olha, você está vendo as coisas de uma maneira, né, que pode ser diferente. Isso coloca lá um pontinho de interrogação na pessoa e ela procura ajuda, é o que basta. Aí a gente consegue trabalhar todas essas distorções. Diga, Raquel. Essa questão da distorção, ela é tão presente na nossa vida, em qualquer fase. Eu lembrei aqui de uma série que eu assisti na Netflix, chama Areia Movediça. Eu super recomendo. Não querendo dar spoiler, mas pessoas, assim, em contextos de vida, como que eu vou dizer assim, uma vida financeiramente confortável, com tudo para deslanchar, tudo favorecendo, assim, fisicamente perfeita, capacidade cognitiva, situação financeira, oportunidade, mas aonde o senso de percepção da pessoa e as bagagens que ali na série cada um carrega, acarreta finais trágicos, sabe? Então, assim, é impressionante como tudo está relacionado à nossa percepção e a maneira com a qual nós respondemos. Eu só fico pensando, quando você fica enfatizando isso, falando disso, eu fico pensando assim, de que modo efetivo, assim, assertivo, rápido, a gente pode socorrer uma pessoa que você percebe nitidamente que está equivocada de uma forma, às vezes, agressiva ou autodestrutiva com ela ou com os outros, e o que se pode fazer? Porque a percepção é da pessoa. A sua palavra, em relação ao que ela percebe, em si, não vai ter uma valorização, porque é a percepção dela, é a verdade dela. A verdade do outro não sobrepõe a verdade dela própria. E aí, como que esse texto, né, esse textual, essas ferramentas, essas propostas podem efetivamente contribuir? Vou te responder. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Como eu falei, em técnicas e intervenções, né? Então, assim, aí eu vou falar especificamente de cada uma dessas técnicas, né? Ou das principais delas, e de que formas a gente vai intervir realmente.
Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma conversa com uma amiga aqui. Vocês se importam? Só que eu não vou gravar, tá? Só um momento, gente.